próxima dica eu acho que é interessante e eu utilizo-a em alguns momentos. Se eu tiver uma imagem com texto, se eu quiser mudar esse texto, seria interessante. A grande maioria dos editores de imagem não faz isto diretamente. Mas o Canva, neste momento, já permite fazer esse tipo de funcionamento em relação àquilo que é a utilização desta ferramenta. Então vamos verificar aqui com um banner que eu criei agora para um projeto que eu estou a lançar. Reparem, eu tenho uma imagem e esta imagem tem um texto. Este texto que ali está não é editável, eu não posso mexer nele. Ela foi criada com a inteligência artificial, mas eu não posso mexer neste texto. Então eu tenho aqui no editar uma ferramenta que é a ferramenta de selecionar texto. E repare o que é que vai acontecer. A inteligência artificial vai analisar esta imagem e vai detectar uma zona de texto, que eu vou clicar e vou selecionar para dizer que quero destacar aquele texto. Podem existir pequenas alterações naquilo que é a fonte e o tamanho do texto, mas reparem, neste momento eu já não tenho aqui aquela ligação direta com a imagem. E posso fazer algumas pequenas correções. Reparem, estava ali um pequeno erro e eu alterei esse erro. Então, editar um texto numa imagem é feito desta forma. O mesmo acontece que se eu produzir imagens em banda desenhada, por exemplo, mas o texto de alguns dos balões não está totalmente correto. Então isto pode ser feito. Nós podemos produzir as imagens noutro local, nomeadamente com o Notebook, ou com o Gemini, ou com o ChatGPT, ou com qualquer outro, e depois trazê-lo para cá para poder fazer algumas alterações. E reparem o que é que vai acontecer. Quando eu vou aqui editar e vou à ferramenta do selecionar texto, estas ferramentas só funcionam na versão educação. As versões gratuitas não permitem fazer isto. Reparem, ele detecta-me as zonas de texto. Se eu quiser alterar uma destas áreas, vou fazer isto. Clico aqui, reparem, vou selecionar e ele vai-me retirar o texto dali. Naturalmente que pode haver, como houve aqui algumas alterações de fonte, então eu posso colocar tudo, por exemplo, aqui em Arial. Ok, já melhorou. E agora, qualquer parte deste texto eu posso alterar. Portanto, ela já é editável. Então isto pode ser muito interessante quando nós produzimos imagens, nomeadamente com a inteligência artificial, onde a perfeição ainda não é uma realidade e que nós gostamos, mas queremos corrigir alguns erros. Então isto pode ser uma vantagem. Só mostrar-vos aqui nos meus designs, eu já mostrei isto em alguns cursos, mas queria também trazer aqui. Imaginem o seguinte, eu tenho aqui um determinado tipo de apresentação. Esta é uma apresentação que foi criada com o Notebook. Tenho aqui algumas zonas de texto que eu posso achar que não estão corretamente realizadas, então eu posso pegar e editar. Então, na imagem onde eu quero ir buscar o texto, eu posso editar e posso vir aqui selecionar o texto e ele vai analisar a imagem e dessa imagem vai-me permitir selecionar aquilo que eu quero. Tal e qual como eu vos mostrei anteriormente. Posso selecionar uma, duas ou todas as áreas de texto para depois poder trabalhá-las. Portanto, trabalhar a zona de texto é muito fácil utilizando esta ferramenta do Canva que permite selecionar texto a partir de imagens. Imaginem o seguinte, eu fui à procura na internet para ver também se funcionava bem. Fui à procura de um cartaz. Reparem, este cartaz que aqui está é um cartaz que eu tirei da internet. E isto é também uma sugestão para aqueles que às vezes querem alterar algumas imagens da internet e que não conseguem. Então podemos ter aqui a imagem. Isto é um cartaz de uma das festas de Carcavelos e parede. Então eu posso pegar nesta imagem e fazer exatamente a mesma coisa. Editar, vir aqui, selecionar texto e reparem, ele vai analisar todo este cartaz e vai encontrar as zonas de texto. Depois eu posso selecionar e editar, como já mostrei anteriormente. Obviamente, reparem que aqui há áreas de texto que são mais trabalhadas e nem sempre o resultado é exatamente aquele que está na imagem, mas pelo menos temos acesso ao texto e isso, se calhar, em alguns momentos é o mais interessante. Portanto, isto aqui parece-me, sem dúvida, uma ferramenta que é agradável e que pode ser útil para a utilização junto daquilo que é a comunidade de professores.